Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Lucas 9, no versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo e perder-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Meus queridos irmãos, a gente vê aqui que Jesus Cristo, ele faz uma pergunta para a multidão e faz uma pergunta para Pedro. No versículo 18, Jesus faz uma pergunta para a multidão. No versículo 20, Jesus faz uma pergunta para Pedro. No versículo 18, Jesus pergunta assim à multidão: e acontecendo que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntaram-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Alguns responderam muitas coisas no versículo 19. Um diz que era Elias, outro diz que era Elias, outro diz que era o profeta, antigos profetas. Aí Jesus vai perguntar para Pedro, no versículo 20, e disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E, ademoestando-o, mandou que ninguém referisse isso. E Jesus vai dizer para Pedro, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pedro ele deu uma resposta clara para Jesus. Lá no livro de Marcos, por aí afora, Jesus vai dizer: Pedro, foi a Deus a quem te revelou a mim. Né? Não foi outro quem revelou a mim e a você, mas foi Deus. Né? E meus amados, após Jesus fazer essa pergunta para a multidão, e alguns deram a resposta muito controversa àquilo que Jesus era, e Pedro dando uma resposta correta a Jesus, Jesus agora vai dizer, ele vai dizer: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se você prestar atenção no versículo 18, você vai ver que tem uma multidão. Jesus aqui está ensinando arrependimento àqueles que ainda não têm conhecimento quem é Ele. Porque a mensagem deu continuidade após as duas perguntas de Jesus. A primeira pergunta para a multidão, a próxima foi para Pedro. Então a gente entende que junto com os seus discípulos tem ali uma multidão. É que quando Jesus vai dizer para os discípulos, Jesus diz para os discípulos. A Bíblia vai se referir aos discípulos. Mas aqui, além dos discípulos de Jesus, tem uma outra multidão. E Jesus, ele vai
ele vai acertar as pessoas, que haja vista que não é diferente na atualidade de hoje, é pedir renúncia. Isso dói muito em algumas pessoas que não renunciam. Se nós pegarmos aqui ao versículo 23 que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se nós pegar o significado de negar a si mesmo, Jesus está dizendo, lá no versículo 24, a resposta para esse negue-se a si mesmo. A resposta está aí no versículo 24, que diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus está dizendo assim: olha, se você quer seguir a mim, você vai ter que sujeitar a minha palavra, a minha vontade, e deixar de sujeitar as suas próprias vontades. Porque o homem, a mulher na sua carnalidade, o homem e a mulher na sua carnalidade, ele sujeita as coisas da carne nessa terra. Ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer as vontades da carne. Hoje nós temos Jesus, a qual nós seguimos. O ímpio lá fora tem um mundo a quem ele segue. Ele segue as vontades do mundo porque a carne anseia para aquilo. Mas agora quem segue a Jesus Cristo, ele faz aquilo que o Espírito anseia na vida dele. Eu disse que o tema é o peso da cruz. E literalmente é isso. Para que nós chegamos aonde chegamos hoje, nós sacrificamos muito as nossas próprias vontades. Meu querido, se você parar para pensar, quantos probleminha você já teve com alguém e a vontade bateu de pegar ele para o pescoço? Não foi brincadeira, né? Mas você não pegou. Você preferiu ser envergonhado do que agarrar o sujeito para o pescoço? É verdade ou não é? Quantos aqui deixou de bater boca com Bertano para mostrar a sua razão, dizer que você está certo, mas você optou em ficar calado, engolir seco, para não entrar em atrito com as pessoas? Isso é uma verdadeira renúncia. Você está renunciando o seu eu. Quantos aqui abandonaram as coisas, os desejos carnais deste mundo? Isso é renúncia. Porque você não está se sujeitando às suas próprias vontades, mas está sujeitando a vontade de Cristo na sua vida. Negue-se a si mesmo. O caminho da salvação, meus queridos, é negar a nós mesmos. Esse é o caminho da salvação. Já como eu disse antes, que a explicação dessa renúncia está aí no versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O homem nesta terra, o homem ímpio, para ele ganhar a vida, na cabeça dele, ele tem que sujeitar as suas próprias vontades. O que eu quero eu faço, aonde eu quero ir eu vou, o que eu quero falar eu falo, porque ele sujeita as suas próprias vontades. Mas o homem e a mulher de Deus, para a sua salvação, ele sujeita a vontade de Cristo. Ele segue o caminho do Senhor Jesus. Caia sura bandagaçai. Em vez de eu me justificar que estou certo e entrar na contenda, eu vou para a oração. Daniel, em vez de contender com os príncipes da Babilônia, ele optou ir para sua casa, abrir a janela do seu quarto e ir falar com Deus. Daniel, em vez de sujeitar a ira, ele sujeitou a Deus. José, em vez de contender com seus irmãos, optou a ser lançado no poço ou ser vendido pelos egípcios, em vez de entrar e ser vendido para os egípcios pelos seus próprios irmãos, do que contender com eles.
Sujeitou-se a Deus. José, em vez de se sujeitar às suas carnalidades com a esposa do seu chefe, ele optou ele preferiu ser acusado inocentemente do que se confrontar com a mulher e justificar. Não, peraí, eu me sujeito a Deus e não às minhas vontades. É melhor ser envergonhado e ser salvo do que justificar e não ser envergonhado, do que entrar em atrito e sair da vontade de Cristo. Carrega a cruz pesada, é melhor, porque no final vai ser salvo. Negue a si mesmo. Quantas vezes você quis adquirir alguma coisa e você sabe que aquilo não é lícito, porque não se complace com a vontade de Deus. Você optou a negar as suas vontades. Eu não vou ter. Eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. Quantas vezes, meus queridos, nós, de forma geral, fomos criticados pelo nosso jeito de ser. Porque nós negamos a nós mesmos. Renunciamos a nós mesmos. A graça do Senhor, como diz Paulo, a graça do Senhor me basta. Paulo operou grandes obras. E do lado dele tinha os outros que operavam as suas obras e se exaltavam. Um capítulo antes, lá em livro de Coríntios, se não me falha a memória. Ele se exaltava, batia no peito, dizendo que fazia mais obras do que ele. E ele ficava calado. Ele até tentou se erguer a sua voz. Aí Jesus fala com Paulo: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Assim mesmo, tome cada dia a sua cruz. Vamos falar de cruz aqui. Vamos falar um pouquinho de cruz. Jesus Cristo, ele sofreu vários pesos. Ele carregou consigo vários pesos. O primeiro peso foi a perseguição. O peso da perseguição. O segundo peso foi sofrer as feridas, as críticas, as perseguições, as dúvidas que as pessoas duvidavam dele, as acusações. Essa é uma cruz que Jesus carregou. Pois se Jesus está dizendo para nós renunciar a nós mesmos, essa é uma cruz para nós. E Jesus carregou a cruz da perseguição, a cruz da renúncia. E ainda carregou o madeiro verde, que é a cruz literal, matéria. Ele foi perseguido. Na sinagoga o anjo teve até que ocultar ele no meio da multidão, porque queria matar ele. Duvidaram dele, chamaram ele de Beelzebu, cuspiram nele. Não é uma cruz literal, mas é uma cruz, é o que nós carregamos hoje. Sofreu confronto, criticou porque ele entrou na casa de pecadores. A outra cruz levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Isaías 53, foi reputado por aflito. Além disso, ainda sofreu os açoites, né? Sofreu os açoites, chicotearam ele. A dor, o peso do madeiro verde veio muito antes dele ser pregado na cruz. As dores já vêm muito antes. A cruz que Jesus carregava, muito antes. Quando ele chegou a ser colocado na cruz literal, ele já sofria a dor dela há muito tempo.
Ele já sofria a dor dela há muito tempo. Prova disso é que quando ele estava orando no monte, ele suou suor de sangue e pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas até Jesus Cristo, quando diz que Jesus negou as suas vontades, a vontade dele era que o Pai passasse dele a cruz, ou seja, passasse o cálice. Mas ele vai dizer, mas todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele negou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E Jesus está pedindo que nós negue as nossas vontades para fazer a vontade dele. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos ver aqui. E a nossa cruz é essa. A nossa cruz é essa. É encarar as pelejas, a renúncia. Quantos aqui já quis? Vou caçar meu rumo, chutar o balde aqui. Já não aguento mais. É peleja na família, peleja em casa. É peleja no serviço. Mas essa é a cruz. Ouvimos coisas que não queríamos ouvir, mas ouvimos. Lidamos com pessoas que não queremos lidar, mas temos que lidar. E muitas das vezes pessoas nos ferem e nós temos que ir lá pregar o evangelho para ela. É a cruz. Carrega a cruz. O negue a si mesmo é fazer apenas a vontade de Deus, deixar de fazer a nossa vontade. A cruz é aquela pessoa que fica te alfinetando você, e você tem que amar ela. Você tem que pregar para ela a libertação. Sabe por que eu falo que essa é a cruz? Porque Jesus lá na cruz, ele ainda pregou, ainda pedindo ao Pai que perdoasse todos que ofenderam ele. Pai, perdoa eles, não sabem o que faz. E nós temos que fazer, por mais que você pregue, o sujeito se levanta contra você, mas você tem que pregar e falar do amor de Deus para abençoar aquele filhinho rebelde. Meu Deus, que vontade de puxar ele para a orelha, até erguer ele do chão, mas você tem que ter paciência e pregar para lá. Aquele filhinho respondão, que dá aquela vontade de ir batendo e batendo. Era como meu avô falava, vontade de bater nos seis, menino, até arrancar um braço. Aí você tem que ter paciência e ir lá pregar para ele. Aquele sujeitinho no seu serviço, que mexe, vira, está caçando encrenquinha com você. Você tem que ir lá abraçar ele mesmo, ele agindo de trairagem, te esfaqueando pelas costas, mas você tem que ir lá, arrepende do seu pecado, miserável. Mano Alberto começou a comer a unha ali, estou até pensando como é que deve estar lá no serviço. Meu Deus do céu, receba a palavra, meu irmão. É assim, é a cruz. Você vai pregar para o sujeito que está no pecado, ele quer pregar para você e quer ter razão, mas você tem que ensinar para ele que ele está errado e tem que consertar a vida. É assim. Enquanto ele te ergue um pedaço de pau, você tem que abrir os braços e dizer, Jesus te ama. Às vezes você chora pelos cantos até sozinho, de tanta pedrada que você leva, mas é a cruz. É a cruz. Não tem para onde correr o peso, a cruz é pesada. Quem falar que não é, infelizmente está mentindo, porque é pesado. Eles falam assim, Deus não te dá uma cruz, mas que te dá um fardo que você não aguenta carregar. Mas já disse, é fardo, então é pesado. Você aguenta carregar, mas é pesado. Ele te ajuda. Jesus te ajuda. Ajuda. Porque Deus também ajudou Jesus. Quando eles iam pegar Jesus na sinagoga, um anjo foi lá e ocultou ele no meio da multidão. Deus ajudou ele. E Deus também nos ajuda. Mas você passa no estreito. Deus ajudou Israel, mas Israel teve que andar no deserto. Deus enviou comida para Israel, mas primeiro eles o estômago teve que roer. Mas ajudou.
A cruz é essa. Você fala bem da pessoa, a pessoa fala mal de você. E depois ele te abraça. Aí você tem que amar ele. Pregar para ele. Aí lá para você ver Jó. Tadinho do homem, gente. O homem já estava sofrendo com as perebas para o corpo fora, com a sarna para o corpo fora, descascando a lepra com caco de teia e cinza. Ainda tem a mulher para se levantar e dizer para ele amaldiçoar o Deus, que o Deus dele não abençoe ele mais. Aí o sujeito tem que fazer com a mulher. Deus me deu, Deus tomou, minha filha. A quem deveria de dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de destruição, de desânimo. Tem, às vezes você precisa de ouvir uma palavra de ânimo, o sujeito vem de lá para cá, te tá com a palavra para ti. Aí você tem que arrancar força lá onde não tem mais força, botar de pé e falar, não, mas Jesus te ama do mesmo jeito, minha fé. Mesmo jeito. Seguir a Jesus. Jesus, vamos falar aqui da próxima palavra que é segue-me. Segue-me. Seguir a Jesus Cristo, meu querido, é ser completamente dependente dele. É ser dependente dele, aguardar somente nele. Deixar as ambições de lado. Embora eu não possa deixar de falar disso daqui, que hoje em dia as ambições estão subindo acima da vontade de Deus na vida do ser humano. As ambições têm crescido muito. Os discípulos de Jesus, eles largaram tudo para seguir a Cristo Jesus. Jesus está dizendo, qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Seguir Jesus Cristo, a promessa que Deus, que Jesus nos faz, é a salvação. É a salvação. O salário que Cristo vai nos pagar é vida eterna. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo? Jesus dizendo, o que adianta você ganhar? Correr atrás das suas ambições. Fazer suas próprias vontades. Carregar a ambição carnal. O que vai aproveitar isso na sua vida? Nós temos um grande exemplo aqui. Está lá aquele sujeito, filho pródigo. Ele saiu, foi fazer o que ele quis. Ele não sujeitou a vontade do seu pai, sujeitou as suas próprias vontades. Ele foi lá e ganhou e fez o que ele quis com a herança dele. Mas e depois, o que aconteceu com ele? Da mesma forma, é nós aqui nessa terra. Nós podemos fazer o que nós quisermos, ué. Pode sujeitar as próprias vontades o que quiser, mas uma hora vai padecer, ué. Uma hora vai perecer. O sujeito, enquanto tinha herança, ele gastou. Ele ganhou o que ele quis. Talvez naquela época ele ganhou o mundo daquela época. Mas e depois? Foi apacentar porcos. O que o pai dele tinha em abundância, ele estava perecendo. Estava faltando. O que o pai dele tinha de abundância de vida na fazenda, ele tinha de abundância de desgraça cá onde ele estava. É desse jeito. O homem com Cristo, ele tem abundância de vida, porque vida eterna é vida para não acabar mais, é vida eterna.
Mas agora, o homem sem Deus, fazendo as suas próprias vontades, ele tem abundância de vontade para fazer. Mas agora, abundância de vida ele não tem. Se Jesus voltar com ele nesta situação, ele vai ter abundância de fogo eterno no inferno. É abundância de fogo. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Enquanto com Cristo a renúncia não nos causa dano. Não nos causa dano com Cristo, mas nos causa salvação. Agora, já o granjeio do mundo, no versículo 25, prejudica nós mesmos. Fisicamente, desejo carnalmente, é uma abundância de vida. É uma abundância de vida lá no mundo. Mas, espiritualmente, na alma, está perecendo. Está sofrendo. Ele só vai perceber isso quando Cristo vier à terra. Isso é, se Cristo não desperta ele antes. Que foi o caso do filho pródigo. Enquanto ele tinha o que gastar, ele foi indo. Quando acabou, enquanto ele estava gastando, ele tinha abundância de boas vontades, de desejo, de aprofundar. Mas quando acabou o tempo, ali ele começa a ver que ruína que ele entrou. E é o que Jesus está dizendo. Perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Israel, toda vez que fazia algo contra a vontade do Senhor, ele prejudicava a si mesmo. Jesus Cristo diz: o que o homem semear, isso ele ceifará. Semeia a renúncia com Cristo. Semeia carregando a sua cruz com Cristo. E você vai ver o que você vai ceifar lá na frente. Agora, se semear fazendo as suas próprias vontades, é óbvio que as nossas próprias vontades não vai nos levar em salvação. Vai nos levar em perdição. Em perdição. Nós carregamos a nossa cruz, seguindo a Cristo, renunciando às nossas próprias vontades, até Cristo voltar. Isso pode ser pesado mesmo. Mas quando saímos daqui, nós vamos colher uma leveza. Nós vamos colher uma mesa que translada do Ocidente ao Oriente, a qual o próprio Cordeiro de Deus vai nos servir. A promessa de Cristo é isso. Esta vida que vamos ganhar no versículo 26 é vida eterna. Não haverá lágrima, não haverá choro, haverá dor mais. O que nós vemos lá nos seios de Abraão, Lázaro e o rico, o que aquele Lázaro colheu? Foi morar nos seios de Abraão, no paraíso. Enquanto o outro, que viveu do jeito que bem entendia, estava onde? No inferno. O que ele colheu? Calor, muito fogo, sofrimento, arrependimento a qual já não tinha mais volta. Porque ele tinha se arrependido dos seus feitos. Tanto é que ele disse: olha, irmão Abraão, permita-te que Lázaro volte lá e avise para os meus irmãos, meus familiares, que não segue o mesmo caminho que eu, não. Para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. Esse foi o que ele colheu. Deixar de carregar a cruz em vontade de Deus o conduziu à desgraça, à ruína.
É mais melhor viver na miséria com Cristo Jesus aqui nesta terra, do que viver com abundância e depois perecer no inferno. A alegria deste mundo é passageiro. Saciar as vontades da carne é passageiro. O homem, o ser humano, ele nasce, passa sua fase de bebê, sua fase de criança, sua fase de adolescência, sua fase de jovem, a sua fase de adulto, idoso e morre. É tão rápido. É tão rápido. É muito rápido esse tempo, passa rápido demais. Quantos aqui já não falaram, eu queria tanto voltar nos meus 18 anos? Ai, adoro. Quando eu tinha meus 16, não era assim. Oh, vontade de voltar lá, época boa, porque passou rápido. Moisés disse em Salmo 90, que a vida é como um conto, passa como um sopro. Temos pouquíssimo tempo para tratar da nossa salvação aqui nessa terra. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Quem é que nunca ouviu esse conselho? Eu ouvi conselho de mãe falar isso para uma filha e para um filho, que eu nunca me esqueci. Ouvi isso na minha adolescência. A mãe falando: minha filha, você tem que sair e curtir a vida, namorar bastante, dançar bastante forró, porque a vida é curta. Eu, na minha adolescência, eu não tinha muito conhecimento, pensei assim, em vez da mãe dar um conselho para a filha e viver com Deus, vai mandar a filha curtir a vida, namorar bastante. Eu fiquei pasmado, na minha adolescência eu ouvi isso, eu pensando comigo, gente, onde é que está a cabeça dessa mãe? E hoje a gente tem o conhecimento da palavra do Senhor, a gente sabe que como passa tão rápido, tipo assim, na minha cabeça, quando ela falou aquilo, eu pensava comigo, em vez dela aconselhar a filha, arrumar um homem, casar e viver sua vida com o homem dela, ela vai mandar namorar bastante, dançar bastante forró. Eu acho que eu nasci sempre mesmo para ser antiquado mesmo, sempre já fui crente com Deus quando eu nasci e nem sabia. Eu nunca concordei com isso. Então, pouco tempo que tem de vida, a vida passa rápido, então vive na perdição. Jesus da glória. Então, o nosso tempo é muito curto nessa terra. Embora muitos, nos seus últimos fôlegos de vida, escolhem confessar Cristo. Por que não renunciar agora? Carregar a cruz não é fácil. Não é fácil. A cruz é pesada. Jesus, além de ter carregado a cruz ainda verde, o madeiro verde, ainda levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E muitas das vezes ainda suportou de nós mesmos as nossas transgressões. Quantas das vezes, antes de converter, nós retrucamos aquilo que um servo de Deus pregou para nós? Quantas lágrimas pessoas no passado derramou para nós estarmos aqui hoje? Sabia, às vezes nós pregamos, achamos que o que nós fazemos hoje é muito sofrimento. Mas, meu amado, veja lá bem, o que os apóstolos passou para que o evangelho chegasse até nós aqui? Esses homens encarou, foi muito levante contra eles. Tentaram calar a boca deles. Mataram eles a pedrada, outros na cruz, outros de cabeça para baixo na cruz. Foram presos. Sofreram muito. E os outros, depois deles que vieram,
Os demais que congregavam nessa congregação, que partiu daqui e foi para a glória. Imagina as afrontas até mesmo de alguns irmãos rebeldes, como aconteceu com Paulo lá em Gálatas, né, de Pedro para Paulo. Os levante dentro do próprio ministério, porque tem. As calúnias, difamação, foram a cruz deles. Hoje, para nós ainda está light, né? Sofremos tanto não. E às vezes achamos demais renunciar a Cristo, renunciar às nossas vontades. Embora nós sabemos que muitas coisas, né, a igreja moderna está vindo aí pregando contra a própria Bíblia. Embora nós sabemos que tem a igreja satânica, os macumbeiros, feiticeiros, bruxos, quer ter a mesma legalidade de erguer um templo em cada bairro para poder glorificar, bater suas batucadas. Mas agora nós temos que fazer o quê? Viver o caminho de Cristo Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus vai envergonhar mesmo. Se Jesus nos ensinou, nos instruiu, nos deixou aqui um caminho bem claro, o que nós devemos fazer e não fazemos, mas eu não me envergonho de Cristo, mas também não coloco um traje honesto. Hoje eu estava estudando no João 19, Evangelho de João 19, eu estou encerrando, é o Evangelho de João 19. Eu estava estudando e estava vendo como que Jesus estava muito bem vestido. Além de Jesus estar com a túnica, ele ainda tinha mais umas 3 peças de roupa por baixo da túnica. Olha você ler lá, livro Evangelho de João, capítulo 19, lá pelos últimos versículos quase. E eu fiquei pasmado. Eu sabia que Jesus tinha muitas vestes, mas não sabia que era tanto, né? Lá pelo versículo 24 adiante. E naquela época, e eu fico pensando, naquela época todo mundo usava, quase que as vestes era quase tudo igual, né? Dos homens. Eu acho que não tinha muita diferença de cor e tipo, não. Era só uma túnica, um vestidão grandão, né? Aí hoje o sujeito vai comprar uma roupa. Não vou comprar essa aqui não, que a irmã lá na igreja já usa, o irmão também. Já tem uma igualzinha. Mas para andar com a roupa inadequada à vontade de Deus não é difícil. Para seguir a Cristo em conformidade dele é difícil. É difícil. Hoje, quantos, meus amados, deveriam estar aqui glorificando a Deus, mas têm as preocupações acima da renúncia para Cristo, por isso opta não vir. Tem a novela das 7, a novela das 9, não posso perder. Não é assim? Se eu aceitar Jesus, eu tenho que largar as vaidades, a sensualidade. Tem pessoas que fazem um cálculo. Se Deus é amor, isso quer dizer que Ele vai me amar do jeito que eu estou. Tem uns que já faz o cálculo assim: eu já renunciei bastante, então não preciso de renunciar mais. Tem uns que já pensam assim: eu nasci assim, vou continuar assim. E tem uns que já pensam assim: eu falo o que penso e pronto, acabou. Deus me ama a si mesmo. O fato de Deus nos amar não quer dizer que vai salvar nós no pecado.
Nem só porque você ama seu filho quer dizer que você deixa de dar nele uns puxão de orelha. Mas você ama. E nem só porque Deus amou Israel, que é a menina dos olhos dele, ele não deixou de fazer que o povo perecer. Morreram no deserto. Entraram só as gerações futuras deles. Mas Deus amava eles e prometeu a terra prometida. Quem entrou foi só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Mas Deus tinha prometido a terra para eles. Mas por causa da murmuração deles, Deus o puniu. Deus o cobrou deles. E Jesus está dizendo aqui, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que estão, alguns hão que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus está dizendo, muitos dos que estão aqui, não vão provar a morte. E é promessa de Deus na nossa vida. Meus amados, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.